Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco cada dia, que compartilham com outras pessoas os estudos. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Leda Senhorinha, também Maria Dalva, Renilda Bispo, Abdias Oliveira, Genilda Sandri. Ela vai fazer uma biópsia e ela pede que tu abençoes, que ela tome decisões acertadas em sua vida. Um alô especial também para o Genésio Mioto, ele parabenizando Elidiane, que está hoje aniversariando, e amanhã o Lucas. Parabéns, Elidiane e Lucas. Um alô especial para Lani Junqueira, Silmara Alves, Marlita Cardoso, Lenita Malvar, Eduardo e Eva e todos os demais que nos escrevem. Agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Nós iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por mais este dia de vida, por estes momentos que temos agora para estudar a Tua Palavra. Que o Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entendermos e aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas e problemas que enfrentam, que não desanimem, que perseverem na fé. Abençoe todos esses nomes que nós aqui citamos hoje, que também mandam os seus pedidos de oração. Abençoe Genilda Sandra, que vai fazer biópsia e que ela tome decisões acertadas. Abençoe também a cirurgia que irá fazer dia 16/6. Queremos que abençoe Elidiane, que está aniversariando hoje, também o Lucas, que vai aniversariar amanhã. Enfim, Pai, toma-nos em Tuas mãos e nos dê vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma semana de estudo e somos gratos a Deus por Ele ter nos abençoado e também ter nos dado forças e orientação, direção até aqui. E continuamos pedindo a vocês que orem. Iremos viajar a partir de domingo, que tudo transcorra bem. Estamos com o filho de férias aqui na escola, já as férias de verão, e nós então esperamos que vocês estejam também intercedendo por nós. Estaremos sempre mandando para vocês os estudos todos os dias. Claro que às vezes poderá haver um atraso por causa de local, que talvez onde estivermos não tenha internet. Mas também amanhã aqui nos Estados Unidos, aqui onde a gente mora, na Nova Inglaterra, vai ter a Campal. E a nossa associação estará realizando para os brasileiros que falam, português, claro, e as outras nacionalidades que também moram aqui nos Estados Unidos e que falam português. E estaremos lá então juntos amanhã nesta Campal. Essa semana nós estivemos estudando duas histórias que estão no Antigo Testamento, muito importante para nós que estamos hoje vivendo nos últimos dias da história deste mundo. A primeira história que nós estudamos foi a de Ruth. Ruth era moabita, ela se casou com um dos filhos de Noemi, que havia ido de Belém. Belém, vamos repetir para vocês, significa casa do pão. E lá faltou comida, estavam passando fome. Elimeleque tinha terras, mas não produzia nada, muita seca. Então eles foram para as terras de Moabe. Moabe, para quem não sabe, ele era filho de Ló, que Ló teve com uma de suas filhas. Moabe e o povo, os moabitas, não eram adoradores do Deus verdadeiro. Eles buscavam outros deuses. É tanto que Moabe, certa vez, chamou o profeta Balaão para ir amaldiçoar o povo de Israel. E Deus não permitiu que ele fosse para amaldiçoar. E Balaão insistiu com Deus e tal. Deus disse, não, então você vai, o que eu colocar na sua boca você vai falar. Lembramos que quando ele estava indo a caminho das terras de Moabe, a mula imprensou o pé dele em umas pedras e Balaão então espancou a mula e ela falou. Veja, irmãos, a Bíblia diz claramente que se nós não falarmos, as pedras clamarão. Ali não foi pedras, foi um animal que falou. E animal não fala, mas ali Deus usou um animal para falar com Balaão. E nem assim ele entendeu que ele não deveria ir. Mas ele foi. Ele queria ganhar os presentes, queria ganhar dinheiro. Mas ele só
proferiu bênçãos sobre o povo de Israel. E Moabe ficou muito chateado, mandou ele embora, mas Ruth era descendente então dos moabitas. Lá, depois que Noemi ficou viúva e também Ruth e Orfã ficaram viúvos dos filhos de Noemi, Noemi ela decidiu retornar para Belém. Lá eles tinham terras, mas as terras já não eram mais dela, mas havia a lei que se houvesse um resgatador, um parente próximo, ele poderia reaver as terras para Noemi. Ruth, ela decidiu ir com Noemi e ela disse, olha, o seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, aonde você for eu irei, aonde você pousar eu pousarei. E então, lá em Belém, Ruth foi catar espigas que ficavam pelo chão, no campo onde eles estavam colhendo. Era lei também que Deus havia dado, que as espigas que caíssem não deveria ser pego pelos ceifeiros, mas deixar para os pobres. E até um irmão nosso, ele nos mandou uma mensagem essa semana dizendo que ele se lembrou de quando ele era criança e os pais eram meieiros, colhiam café, e também havia a ordem que o café que caísse, os grãos que caísse, que as pessoas não apanhassem, que ia ser as outras pessoas que precisavam que iria apanhar. Ele se lembrou dessa história. Nós conhecemos relatos bíblicos que coincidem com a nossa vida no dia a dia. A Bíblia ela é a palavra de Deus, a Bíblia ela é a revelação de Deus, a Bíblia ela é atual, a Bíblia ela não falha. Então, chegando lá em Belém, Ruth, ela então foi catar essas espigas que caíam e Boaz, que era o dono das terras, ele ficou admirado com a moça porque ela estava ali para cuidar da sogra, sendo ela moabita, e ele então, conversando com ela, disse, olha, você pode colher aí as espigas, juntamente com as outras moças que estão colhendo, você pode tomar água lá com os meus empregados, e depois convidou ela até para comer com ele, ela comeu. E quando chegou o fim do dia, que ela foi para casa com o cesto praticamente cheio de grãos, Noemi perguntou, olha, como você conseguiu tanta comida? Ela disse, eu fui num campo colher. E de quem é o campo? Perguntou Noemi. Ela disse, de Boaz. E Noemi se lembrou que Boaz era um parente próximo dela. E então Noemi disse, olha, Ruth, você deve se casar com Boaz. Mas ele não vai me querer. Não, Deus ele vai trabalhar. E assim aconteceu. Boaz, ele foi o parente próximo de Ruth, ele se casou, Noemi teve as terras, ela reaveu as terras que havia sido do seu esposo, Elimeleque. Então, irmãos, às vezes nós passamos também por tragédias em nossa vida, como passou Noemi, perdendo o esposo, perdendo os filhos, perdeu as terras, mas Deus estava no controle. Assim também nós precisamos crer que Deus está no controle. Passamos por problemas, por tragédias em nossa vida também, mas deveremos permanecer confiantes em Deus, porque assim como Deus agiu na vida de Ruth, Ele vai agir também na nossa vida. Basta nós crermos, confiarmos em Deus. E essa história então está no livro de Ruth, você pode ler. E também falamos sobre Esther. Esther, ela era descendente de judeus, estava no Império Medo-Persa, onde o povo havia sido levado cativo pelos babilônicos. Depois os Medo-Persas assumiram o reino. E então houve um concurso para a rainha, porque Vasti ela foi rejeitada pelo rei. E Mardoqueu, tio de Esther, que a criou como filha, ele disse, olha Esther, você vai se preparar e vai também para esse concurso. Você tem beleza, você pode ganhar esse concurso, se for a vontade de Deus. Ela se preparou, cuidaram dela, e ela no dia lá se apresentou, e ela foi escolhida para substituir Vasti. E ela então se tornou a rainha de Assuero. Como nós também conhecemos a história, a mulher do rei, mesmo ela sendo mulher, não podia entrar na presença do rei se não fosse convidada. E houve um decreto de morte para o povo judeu, e esse decreto foi emitido pelo rei porque Amã, ele passou a ter ódio dos judeus porque Mardoqueu,
que também era judeu e servia no palácio do rei, Mardoqueu, ele não se curvava perante Amã. E isso trouxe ira para Amã, e Amã então decidiu exterminar o povo judeu. Foi emitido o decreto, e aí Mardoqueu vai até a sua sobrinha, rainha Ester, manda recado para ela e diz para ela: olha, você precisa fazer algo. Mas ela disse: como eu posso fazer algo se eu não posso ir à presença do rei sem ele me chamar? Mas olha, quem sabe foi para este momento que Deus te colocou como rainha para poder salvar o povo judeu da morte. Se rainha Ester não tivesse intercedido, claro que Deus poderia ter usado um outro meio para salvar o povo. Mas a rainha Ester estava ali porque Deus a colocou ali. Ela pediu então que as servas jejuassem durante 3 dias e que todo o povo judeu ali das províncias jejuassem também durante 3 dias, e depois ela iria à presença do rei. E ela foi, depois de orar, jejuar, e diz aqui Ester capítulo 5, verso 2, quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se aproximou e tocou na ponta do cetro. Isso, irmãos, é poder de Deus, é graça. O rei poderia ter, ao invés de ter estendido o cetro, ter abaixado e ela seria morta. Mas Deus, como Ele nos ama e Ele quer o melhor para cada um de nós, Ele estendeu essa graça à rainha Ester e ela então intercedeu. Ela pediu ao rei que marcasse um jantar e queria que Amã estivesse presente nesse jantar. E assim aconteceu. Amã pensava que ele seria homenageado nesse jantar. E aí, quando estavam ali no jantar, a rainha Ester contou ao rei todo o plano e que Amã e que estava por trás. E a forca que havia sido preparada para Mardoqueu, essa mesma forca foi usada para enforcar Amã. Estes dias em que nós estamos vivendo, que são os últimos dias da história deste mundo, nós sabemos que também irão surgir leis obrigando as pessoas cristãs a adorarem seres humanos, adorarem governadores, adorarem príncipes, adorarem quem emitir o decreto. Mas a palavra de Deus nos diz que se nós não nos prostrarmos diante desses decretos, Ele providenciará o livramento para o seu povo. Os decretos estão para sair a qualquer momento, nós não sabemos quando. Mas nós, irmãos, não devemos fixar a nossa mente somente no decreto, no que vai sair, as leis que vão vir. Não, nós temos que fixar a nossa mente em Deus, que é poderoso. Assim como Ele livrou o povo judeu lá no Império Medo-Persa, eles não foram mortos, mas Deus providenciou o livramento através da rainha Ester. Assim também Deus, Ele vai providenciar o livramento para todos aqueles que perseverarem na fé. Então o nosso foco, a nossa mente tem que estar em Deus, no poder de Deus e não nos decretos, nas leis que vão sair. O que vai acontecer, irá acontecer. Nós precisamos ter a certeza de termos comunhão com Deus, termos intimidade com Deus. E aconteça o que acontecer, Deus estará conosco, nos livrando, nos dando vitória. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco esta semana, estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo, dando sequência ao estudo que nós estamos trazendo alusões, imagens e símbolos. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, que é hoje sexta-feira, um feliz sábado, e que Deus esteja com cada um de nós. E lembrando as palavras de Jesus: examine as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.